Olá, gente, este é o programa Rema aqui pela TV Evangelizar. Nós temos o propósito de encontrar sempre uma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. E trazemos para isso uma pessoa que tem uma palavra a dizer. Já falamos sobre felicidade, simplicidade, eternidade, céu, terra, sobre psicologia, sobre tudo que você pode imaginar. Hoje trazemos uma palavra que é educação. E estamos aqui neste cenário aqui, na Escola Superior chamada ESIC, né? É uma escola, uma faculdade e um colégio que fica na Vila Auer, em Curitiba. E o diretor-geral é o Padre Alessio. Tudo bem, Padre Alessio? Tudo bem, Padre Joãozinho. Uma grande alegria e uma honra estar aqui na Evangelizar, bem como também na sua presença. Bom, você tem um currículo, não é? Fazer inveja a qualquer pessoa. Doutor em filosofia, e principalmente em ética, pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Já era mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, não é? E trabalhou no Colégio e Faculdade de São Luís, em Brusque, a terra prometida, não é? E minha terra natal. E fez teologia, naturalmente, filosofia, e counseling, que é aconselhamento, comunicação social, psicopedagogia, e hoje é o diretor-geral aqui da ESIC. Mas onde é que nasceu o Padre Alessio? Nossa, nasci bem no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada São Martinho. Hoje tem em torno de 9.000 habitantes. Ainda pequenininha. Ainda pequena. E numa família bem tradicional, no sentido assim de religiosidade, e também um local de muitas vocações. E a partir disso, o Alessio foi chamado a ir para o seminário cedo também, com 12 anos entrei em Corupá, no nosso seminário, e fui galgando aí os caminhos até chegar na teologia e ser ordenado com 29 anos. Mas São Martinho, pelo que eu sei, é perto de Tubarão, não é? Isto. É uma terra de alemães, não é? Lá não tem a Beata Albertina Berkenbrock, daquela região também, Padre Gregório Westrup, e o Dom Nelson Westrup, que me levou para o seminário, que é sobrinho do Padre Gregório, fundador lá do Instituto. Ele me ordenou, Dom Nelson. O Dom Nelson que te ordenou? E como é que vai surgir um da Rosa? Pois é. Lá? Então, o meu pai, como se diz, é açoriano, né? Mas a minha mãe é alemã, é Heller. Só que o Heller, no meu sobrenome, foi tirado e permaneceu da Rosa. Heller com 2 L's? Isto. Então Heller é alemão. Alemão. Uhum. Eu nunca consegui ver a Cássia Heller como, né, alemoa, mas interessante. Então ficou Alessio da Rosa. Aí você entrou novinho no seminário em Corupá? Corupá, 1987. Uhum. E como era um local de muitas vocações, então a vocação surgiu, o padre visitando a escola, falando um tema, acho que era sobre Páscoa ou Natal, e de repente aquela pergunta, nenhum dos meninos gostaria de ir para o seminário? E o Alessio, então... Isso com 12 anos? Mais cedo, acho que eu tinha entre 9 e 10 anos. Nossa. E daí eu levantei a mão, olha, eu? E o pessoal meio que olhou estranho, enfim. Mas a partir disso, o padre José Milov, de saudosa memória, ficou 33 anos como pároco lá. Ele tinha enviado muitos, ele falou, eu vou te acompanhar, então. Depois foi na minha casa. Ele conhecia, claro, a cidade do interior, né? E é uma comunidade chamada São Luís. Então, ele conhecia todos, né? Todas as famílias, em torno, na época, de 70, 80 famílias. E então, ele visitou os meus pais e já falou, olha, daqui a um tempo vai ter o estágio. Então, ele tem que ir lá para passar um final de semana, conhecer o seminário. E eu já queria ficar, não queria nem voltar mais. Não, aqui é o meu lugar. E era Corupá, para quem conhece, é uma região muito linda e uma edificação assim também esplêndida.
Então aquilo foi assim cativante desde o início. Mas aí era pai, mãe e quantos irmãos? Eu sou o último, nós somos em 5. Ah, uma família grande. Isso, eu sou caçula. Você é o caçula? Isto. E aí tá, vamos pular. Aí faz toda a formação para ser padre, faz filosofia, faz teologia, passa por Brusque, passa por Taubaté, faz os votos, se torna um padre, né? As pessoas que nos acompanham, elas estão acostumadas a ver padre assim. O padre é aquele que reza a missa, atende confissão, tem uma paróquia, né? E de repente, quando leio o currículo, é doutor em filosofia, doutor em educação, mestre em educação, counseling, comunicação social, psicopedagogia. De onde nasceu essa vocação acadêmica? Isso foram circunstâncias aí que a nossa província foi procurando pessoas para estudar. Meu primeiro trabalho foi em Joinville, numa paróquia com muitas pastorais, uma atividade muito grande de santuário e paróquia na época. E, a certa altura, o nosso provincial passou por lá e perguntou: Alessio, você não quer ir para o campo da educação? E eu falei: mas eu estou aqui, estou tão bem aqui na paróquia. Não, mas a gente quer que você vá para a educação e vá para Brusque. Lá a gente tem o colégio, mas tem a faculdade também de filosofia. Então você pode fazer essa caminhada com certa relutância, e a pastoral é algo mais afetivo, mais direto, eu já sabia disso, né? E então fui para Brusque, e de lá eu comecei então a me preparar para fazer o mestrado, e também depois fui para o colégio como diretor, Colégio São Luís, e depois surgiu a oportunidade então de fazer o doutorado. Isso era que ano já? Eu fiquei de 2004 até 2009 em Joinville. Eu fui transferido para Brusque. Aí você já chega lá como diretor do colégio? Não, fiquei 1 ano como vigário paroquial e iniciei o processo seletivo para mestrado em Florianópolis. Em 2010 eu fui para o colégio. 2010 você começa a tarefa mesmo de pátio de colégio. Isso. E aí não saiu mais? Não saí mais. Fiquei até 2015 no colégio, e 2015 eu fui para São Leopoldo fazer o doutorado. Aí ficou lá? Se dedicou exclusivamente? Exclusivamente, morando com jesuítas, outra congregação. Então você teve uma imersão jesuítica. Bem imersiva. 3 anos fiquei com eles, e uma saudosa memória de São Leopoldo. Foi um período muito bom. Fui muito bem acolhido. Conheceu lá o padre Marcelo Aquino? Isto. Ele foi meu orientador de tese. Sério? Aham. Ele foi um dos avaliadores do MEC na Faculdade Uniana quando eu era diretor. Sim, e eu era estudante na época. Ah, é? Aham. O padre Marcelo Aquino. Hoje o diretor lá em São Leopoldo, quem que é? É Unicinos, né? É Unicinos. O padre Sérgio, acho. Padre Sérgio. Uhum. Né? Que é da ANEC, eu também participo com ele do Conselho Superior da ANEC. Aliás, ele é o nosso presidente do conselho. Os jesuítas marcaram muito a vida dos deonianos, né? Sim, desde o início. E aí, como é que você se identificou um pouco com... Porque dizem que os jesuítas têm uma cultura bem diferente, o jeito de ser comunidade, o jeito de estar na pastoral, o jeito de rezar a missa. O jesuíta parece que sempre é um pouco educador, sempre é professor. Sim. Me identifiquei muito, primeiro assim, fui muito bem acolhido, e gosto de voltar a São Leopoldo e visitá-los. Você ficou na comunidade jesuíta mesmo? Na comunidade. De acordar de manhã, rezar a liturgia das horas com eles? Segui o horário da casa. Eles têm um horário regular? Tem o horário assim, da casa, o horário aí regular, mas eles não são como a gente, que tem horáriozinho para tudo, assim, sabe? Ah, não? Não. Até porque o pessoal trabalha na universidade, então segue e tenta conciliar o horário também com a universidade, né? Então, a gente acordava, tinha as orações, íamos para o café, eles iam alguns para a universidade, eu ia estudar também na universidade, e a missa comum era às 18 horas, todo final da tarde. Muito bem. E tem alguma coisa que você traz assim como marca espiritual? Porque eu vivi com os maristas em Belo Horizonte, sou muito grato aos maristas, né?
fui irmão por 2 anos, praticamente, mas já era padre, viu? Eu fui capelão do Provincialato dos Maristas em Belo Horizonte. E eu trago muitas coisas, por exemplo, quanta gente rezou pela canonização do Champagnat, né? E ele realmente foi canonizado no final disso. E o que você traz dos jesuítas, assim, que dizem, eu trago essa marca jesuíta na minha vida? Eu acho que 2 coisas. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a história, mas também o túmulo do Padre Royce, né, que também está em processo, né, de beatificação. E, de um lado, então, o santuário como um local da espiritualidade, né, uma devoção popular, mas de alguém, de um santo que atrai toda São Leopoldo e região, né? E de outro lado, os jesuítas me ensinaram muito a questão da disciplina de estudos. Claro que a gente já tinha ouvido falar sobre disciplina de estudos, mas assim, se você se dedica a uma área, então essa vai ser a tua área de dedicação. Então você não consegue abraçar o mundo, você consegue abraçar uma área para dialogar com o mundo. Isso o Marcelo muitas vezes me falou, Padre Marcelo, né? Você vai fazer a especialização num autor. Você não consegue se aprofundar em todos os autores da filosofia, é impossível. Mas a partir dele, você consegue dialogar com muitos outros, com o mundo de então. É verdade. Sabe que isso serve para tudo, não é? Inclusive na música, se fala assim, ó, se você conseguir imitar bem um instrumentista, depois você vai ter o seu estilo próprio. Sim. A gente começa conhecendo bem como é que é aquela frase? Primeiro a gente começa, depois a gente faz direitinho, não é? Mas o Padre Alessio termina, então, o doutorado em filosofia, Isso. Não em teologia, em filosofia, e o tema girou em torno da ética, como que é isso? Isso. Primeiro eu fui conhecer mais um autor, que é Alasdair MacIntyre, falecido neste ano. Da onde? Ele é um norte-americano que viveu muito tempo em Notre Dame, nos Estados Unidos, e ali na universidade ele fez a vida e a carreira dele. Mas me chamou a atenção essa questão da ética, a ética das virtudes, né, que é tradicional na questão da filosofia, mas também uma questão de que uma ética voltada também para o campo político contemporâneo. Então, eu fiz a tese a partir de uma proposta da ética das virtudes com interfaces para com a política contemporânea. Quantas páginas que deu? Não. Foi breve? Foi breve, em torno de 200 páginas. Não, tá bom. Porque e nunca publicou? Estou estudando agora. Esse próximo ano vai sair. Olha, aproveita que temos a editora aqui, ó. Olha quantos livros bonitos. Esse aqui é do autor amigo meu, Padre Joãozinho, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Querida Igreja Católica. Saiu esse agora, O Segredo das Comunhões Fervorosas. Esse livro aqui é de um autor belga, anônimo, de 1909. Como a gente faz para comungar com piedade? Olha que ideia interessante. E outro livro antigo que a gente resgatou é esse aqui, ó. Os Santos Anjos da Guarda. É um jesuíta, ó, Padre Augusto Ferretti. É um livro que a editora SCJ publicou na década de 40 e que a gente achou que valia a pena recuperar. Por exemplo, o que diz São Luís Gonzaga, Santo Afonso Maria de Ligório, São Pedro Canísio, a respeito dos Santos Anjos. Quer dizer, e aqui tem um livro de receitas. Agora a gente está entrando na seara também das receitas. Mas foram escritas pelos fratres de Taubaté. Então nós temos receita para tudo aqui. Vamos pegar uma aqui, vamos ver. Dedo de Teresa. É do frater Onaicon Gonçalves. Nossa, conhece ele? Foi meu aluno. Ah, é? O Onaicon, que foi um dos idealizadores aqui da capa. O Onaicon. Dedo de Teresa. Modo de preparo, tempo de preparo 45 minutos, rendimento 100 porções. É muito dedo, né? E aqui tem uma xícara de fubá, amido de... Aqui, ó. Você pode entrar no site de editorscj.com.br, está aí
na sua tela, ou então ligar, fala lá com a Gabi, ela vai te atender da melhor maneira possível. Eu queria mergulhar mais fundo nessa questão das virtudes, né? Desde a Ética Nicômaco do Aristóteles até o Alasdair. Alasdair. É assim que se... alguns falam Alasdair também. Americano. Mas, isso. Escocês de nascimento, mas a certa altura ele mudou-se para os Estados Unidos. E ele tem qual conceito de virtude? Porque, bom, vamos deixar a pergunta e vamos fazer um intervalo, a gente volta, dá tempo de você tomar um gole d'água e pensar na resposta, porque para Aristóteles, na Ética a Nicômaco, a virtude é a repetição de atos bons, não é? É o hábito do bem, não é? Eu sei que elas daí falam um pouco desse negócio de vida boa, você já começou a dar um spoiler aí, mas como é que seria uma vida virtuosa segundo esse escocês naturalizado americano? Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando padre, filósofo e diretor aqui da ESIC, a Escola Internacional, aliás, colégio também, aqui na Vila Auer, em Curitiba. Padre Alessio é da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, assim como eu, por isso temos essa cruz, a sua de madeira, não é, Padre Alessio? Sim. E a minha foi feita lá em Belém do Pará, me deram de presente e eu uso com muito carinho. Nós falávamos no bloco anterior sobre o Alasdair, não é? Acho que eu falei corretamente. Isso. E o conceito de virtude ligado a essa vida boa. Como que é isso? Muito bem. O Alasdair MacIntyre, ele traça esse conceito a partir de uma recuperação, claro, de Aristóteles, a questão do hábito, enfim. Mas ele também vai dar um suporte a mais. Ele vai dizer assim que cada comunidade, cada grupo de pessoas, cada povo, ele tem 3 coisas em comum: prática, narrativa e também a tradição. No meio disso tudo, a gente vai produzindo e fazendo refletir na geração seguinte aquilo que uma geração anterior viveu. E vai guardando algumas coisas, por exemplo, a questão da prática. Cada comunidade tem uma forma de viver em prática. Ele gosta muito de observar pescadores, por exemplo. São comunidades pequenas, mas que têm uma prática no seu dia a dia da arte da pesca, que é também traduzida e trazida dos antepassados, mas também perpassada e transmitida à geração seguinte. Então, a gente aprende e cada família tem as suas práticas, bem como também a partir dos costumes que vão adquirindo uma tradição. E a tradição pode ser também filosófica, no sentido de Agostinho, Tomás, mas também desses pequenos grupos. E tudo isso é entrelaçado a partir de narrativas. A gente aprende a fé a partir de narrativas, a gente vai ouvindo e a gente vai repetindo, a gente vai tem saudade das narrativas da nossa mãe, da nossa avó, enfim. No meio disso tudo, o conceito de virtude, para além de algo intelectual, ele é também transmitido a partir desses conceitos simples, práticas, costumes, virtudes. E a narrativa é aquilo que dá o enlevo daquilo que vai constituir, então, a virtude para uma pequena comunidade ou também para uma pessoa. Então, as comunidades, e por isso também ele desenvolve a ética comunitarista, a comunidade identifica a gente. E quando a gente volta à comunidade de origem, por exemplo, eu, a São Martinho, a minha comunidade, São Luís, eu vou recordando as árvores, a estrada de barro, as pessoas, aqueles que estudaram comigo. Se eu vou ao cemitério, eu conheço as pessoas, olha, conheci este, conheci esta, enfim. Isso marca a nossa vida. Então, Alasdair vai dizer que o conceito de virtude,
ele também precisa ser interiorizado a partir desses conceitos, de uma tradição, e a partir disto, também daquilo que identifica a nossa vida. Então, é um conceito que sai lá da questão do hábito de Aristóteles, mas também que pode ser atualizado, entre aspas, a partir daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E como é que você, enquanto pensador, vê duas situações muito comuns hoje? Uma delas é a prática do individualismo, né, em confronto com o comunitarismo de Alasdair. E a outra, esse individualismo que busca a vitória de si, né, e construir uma nova tradição, mas principalmente construir uma nova narrativa. Hoje a gente escuta muito isso, tal partido político conseguiu vencer a narrativa, ou emplacar uma narrativa. Então não é que seja, não interessa muito o que é, parece um pouco Maquiavel, né? Não interessa muito o que é, mas o que se diz que é. Isso. Né? O que se pensa que é, ou que o marketing, a rede social, o algoritmo te faz acreditar que é, né? Então, há uma dinâmica pensada, arquitetada de construção de narrativa, ponto de cancelar, né? Okay. Até uma dinâmica de cancelamento, que é um pavor hoje nas redes sociais. Fulano de tal foi cancelado. Outro dia eu perguntei para o Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho, estão querendo te cancelar por meio de um rótulo. O rótulo não lembro o que era, se o rótulo era que ele estava em cima do muro, ou que ele era comunista, algum rótulo assim, né? E aí ele riu e falou assim, olha, o rótulo não pega em mim, porque eu não sou garrafa, eu sou garrafão. Aí, sabe aqueles garrafão de vinho lá do sul? Sim, aqueles vinhos que tem aquela redinha por fora, você cola o rótulo cai. Não, né? tem como. Não tem como. Então tem pessoas que são incanceláveis, mas hoje o jovem, o adolescente, ele é escravo dessas narrativas que vão se construindo, às vezes nas redes sociais, sei lá. Elas daí têm alguma coisa para nos ajudar a entender essa dinâmica do individualismo e da construção narrativa? Com certeza. Mike Quintari trabalha a partir de uma crítica à modernidade, porque ele diz, na modernidade a gente precisa fazer uma escolha, ou pelo projeto de Aristóteles, ou pelo projeto de Nietzsche. Segundo ele, Nietzsche foi o melhor filósofo que fez uma grande e dura crítica à modernidade, porque a modernidade, ela colocou a questão da razão em primeiro lugar, e tudo aquilo que não era racional deveria ser descartado. Então, a questão de romper com a teleologia, telos, com teologia, enfim. E o acento em cima da razão, e veio as ciências. As ciências dividiram, por exemplo, o ser humano. E as ciências, de tal forma que a gente tem, como a gente brinca, tem um médico que cuida do olho direito e tem um especialista que cuida do olho esquerdo. Então, as ciências, elas esfacelaram esse todo. E justamente ele vai dizer assim, para você conhecer uma tradição, então você tem que ler, aprofundar. Se você quiser conhecer o Nietzsche, você tem que estudar o Nietzsche. Não basta fazer uma crítica muito leviana. E acho que isso diz muito para a nossa época agora. Todas as críticas que se fazem normalmente a alguém, alguma pessoa, a partir, talvez, da rede social, do WhatsApp, que você recebe um vídeo ou algum áudio, e você automaticamente toma a decisão de apoiar ou não, mas quase ninguém se pergunta, será que isso é verdade mesmo? Será que isso tem fonte? Então, a pós-modernidade, digamos assim, ela esfacelou esses conceitos de verdade, porque as pessoas não se perguntam, mas será que isso é verdade? E por isso a gente tem dificuldade, então, de estabelecer essas tradições mais sólidas. E a questão política, e aqui eu entro nessa questão de polarização, normalmente a gente diz, o outro está errado,
e eu estou certo. Mas será, né? E por que o outro está errado? Então, McIntyre propõe uma busca, em primeiro lugar, de aprofundar conceitos e também a necessidade de sentar com. Porque dificilmente a gente quer sentar com aquele que discorda de nós. Porque não se tem oportunidade e não se dá oportunidade. É o tal do sínodo, né, do Papa Francisco. Isso. Que ele colocou, bonita aquela imagem assim, não sei se você já viu, as mesas redondas e bispo junto com leigo, junto com todo mundo, praticando acho que não tem uma palavra em português, together, todo mundo junto, o Padre Zezinho traduz como juntice. Fala, tá junto, o jovem fala, estamos junto, né? Só que não, estamos junto, mas é sempre junto, intermediado por uma mídia, né? Que aí passa um algoritmo, passa uma verdade de alguém, né? E acaba prevalecendo uma determinada narrativa, e quando se vê, todo mundo vai para um lado e a outra, o bando, né? É feito manada. Vai uma turma para um lado, vai outra turma para o outro, e parece pensada essa guerra de narrativas. Sim, e a cultura, nós aprendemos, né? E não muito tempo atrás, a questão das fake news. Né? Isso é do nosso tempo. Agora com a inteligência artificial tá terrível, porque você faz o que é de um lado, falar o que é do outro lado e ninguém mais sabe. Isso. E daí como descobrir com que lado está a verdade, né? Só tem um jeito, segundo McIntyre. Em primeiro lugar, é conhecer esse outro, né? Não se opor ao diálogo. E ele era alguém que era marxista no início da sua carreira, e depois ele descobriu Aristóteles, depois ele leu Tomás de Aquino, e ele se tornou católico. E um católico super tradicional, no sentido de que a universidade católica deve tomar a frente dessa discussão, porque a nossa história nos diz e nos apresenta porque a gente tem a oportunidade de conhecer os outros. Né? Interessante. Ele devia dialogar com o Piper, o Joseph Piper, né? Não sei se você já fez essa ligação entre o Piper e o como é que chama? McIntyre. Porque a Igreja Católica, até escrevi esse livro aqui, Querida Igreja Católica, a Igreja Católica como a chance do todo, a oportunidade de considerar o todo e não apenas a parcialidade, porque kathólos significa o que tem referência com o outro, então é a educação integral, não é? A verdade está sempre na totalidade e não simplesmente num pedaço de uma ideia. O todo é maior que a soma das partes. Então é essa questão. Papa Francisco diz isso na Evangelii Gaudium. Isso. E eu acho muito interessante porque a gente consegue fazer essas pontes, né? No sentido de que é necessário o chegar à totalidade não necessariamente tem que aniquilar o diferente. Né? E hoje se vê a cultura do cancelamento aniquilar o outro. Enquanto que, à luz do Evangelho, enfim, sempre se fala de que esse outro ele me inquieta, ele pode ser na nossa comunidade alguém que me cutuca, mas esse outro ele também me inspira a me superar, a dar o meu melhor, seja no incentivo ou às vezes numa provocação. O professor provoca o estudante para quê? Não para humilhá-lo, mas para que ele possa dar o seu melhor. Exatamente. E voltando para a questão de educação, porque eu estou vendo aqui que você, e no último bloco vamos falar um pouco aqui da ESIC, esse seu pequeno universo numa noz de... Como é que é? Numa casca de noz, né? Que é uma escola internacional que tem janelas para o mundo inteiro, né? Principalmente Espanha, onde ela surgiu, a ESIC. Mas educação, você é um educador, não é? Você fez mestrado em educação. Tem a ver com tudo isso? Com certeza. Educar é uma arte
mas também educar é esse grande desafio dos nossos dias. Então, tem a ver conosco. E os autores que eu escolhi para o mestrado foi o Adorno, da indústria cultural, enfim. E depois escolhi o Alazdair para justamente trabalhar a questão da ética. Então, assim, sim, me considero um educador, e um educador que gosta de trabalhar com esse lado da diversidade que é uma escola, né? De famílias e pessoas, de áreas, de professores que têm diferentes áreas, e a gente tenta chegar num consenso sobre, né? Educação, o que significa? É porque tem gente que acha que educação se refere simplesmente à instrução. Eu vou na escola, mas educação é mais do que instrução? Ou Sim. simplesmente ensino? Com certeza, tem as várias correntes, né, no sentido assim, o lado da instrução, mas também tem o lado da construção e da condução, né? E essa condução, eu acho não algo que seja cerceado na sua liberdade, individualidade, mas no sentido de eu me educo a partir do momento que eu convivo também com o outro. Então, esse lado social da educação. E sobretudo, como escola católica, a gente tem a grande missão dos nossos dias de produzir melhor não, de proporcionar a questão da educação integral, né? Que visa justamente trabalhar com diferentes áreas. Não só a questão técnica, não só a questão do instrumental, não só a questão de tecnologia, né, dos nossos dias hoje, mas uma questão por onde passa o humano. E esse toque humano, nenhuma inteligência artificial pode dar. Escola católica tem a ver com, eu estava falando aqui de católico, né? Sou feliz por ser católico, significa sou feliz por ser uma pessoa inteira. Sim. Íntegra e integrada, talvez, né? Usar o Alazdair um pouco do comunitário, tudo tem a ver com tudo, né? Sim. E eu acho muito interessante quando a gente encontra famílias que não são católicas de tradição e vivem uma outra dimensão de fé, de cultura, e nos perguntam assim, padre, a gente não é católico, mas a gente pode estudar aqui nesse colégio? E eu sempre digo assim, claro que sim, é uma riqueza para nós ter outras denominações também, porque senão a gente seria exclusivista e também aquela escola que tece um muro enorme e se protege da comunidade, da sociedade, né? E o católico tem isso, aberto ao todo, né? Uhum. Bom, estamos aqui conversando com o Padre Alessio. Vejam só o que o Papa Francisco diz no número 67 da Evangelii Gaudium, sua primeira exortação apostólica de 2013. O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. E continua. É genial, né? Tá aí uma sugestão para você mergulhar em conhecimento sólido, né, e seguro. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando mais sobre educação. Estamos de volta com o programa Rema para o último bloco, hoje entrevistando o educador, sacerdote, diretor da ESIC em Curitiba, o padre Alessio da Rosa. Padre Alessio, a ESIC você dizia que pretende ser uma escola verdadeiramente católica, não é? Como que é isso? Eu vi no muro ali, estava escrito assim, essa é uma escola confessional católica. Isto, a ESIC tem a sua origem a partir dos padres deonianos espanhóis, né? Primeiro lá em Madrid, mas há 25 anos aqui em Curitiba. E depois os padres deonianos, então, aqui do sul do Brasil, assumiram a condução da escola.
Ser uma escola católica não quer dizer uma escola que só atenda católicos, né? Mas que tenha, em primeiro lugar, uma caminhada sólida nos valores que envolve desde valores cristãos, mas também valores que traduzem a acolhida, a cordialidade, a pedagogia da cordialidade, mas também que saiba administrar essa arte da acolhida, acolher o diferente, acolher aquele adolescente rebelde, como a gente diz, e ao longo desse processo educativo, que aqui inicia no ensino fundamental, primeiro aninho do fundamental, quando ele chega lá no terceiro ano, com seus 17, 18 anos, a gente olha essa caminhada desse jovem e diz como ele chegou e como ele está saindo, no sentido de que ele vai para o mundo com esses valores que ele experimentou, vivenciou, e a educação foi para ele, de modo salutar, algo que o acompanhou ao longo da vida, e a escola tem esse papel, eu acredito muito nisso, de que a memória escolar tem que ser positiva, no sentido de que a gente tem experiências negativas também na escola, mas quando a gente sai daquele ciclo, olhando para trás, assim, que bom que eu passei aqui, porque aqui eu aprendi valores para a minha vida. E hoje a ESIC, ela tem colégio, faculdade, pós-graduação, o que tem aqui nessa quadra deoniana, quadra do coração, né? Isto, então. Aqui na ESIC, a gente diz ESIC Internacional, no sentido de que ela foi fundada, então, por padres espanhóis, e aqui 25 anos da sua existência, e na Espanha 60 anos. Então, aqui nós temos o colégio, educação básica, então com ensino fundamental 1 e fundamental 2, e também o ensino médio, e depois a gente tem a graduação. A graduação principalmente nos cursos de administração, marketing, e temos a pós-graduação, e temos um outro segmento chamado educação executiva, ou educação in company, quando a gente então fornece cursos para empresas, para companhias, in company, né? Cursos customizados para atender uma realidade do público e uma necessidade daquela empresa. Então, por isso, também educação executiva. Então, se alguém quiser, por exemplo, nos acompanha agora, alguém que tem a responsabilidade sobre a sua empresa, etc., pode contratar algum tipo de curso, formação aqui na ESIC. É online, presencial, como que é? Isto, a graduação ela é online e também presencial. A formação executiva, da mesma forma. Dependendo da empresa, ela prefere, olha, eu quero que vocês venham aqui até a minha empresa. Ou, de outra forma, nós levaremos os nossos funcionários até a ESIC. Temos salas, amplo estacionamento, e a nossa área aqui é muito boa, segura, enfim, aqui na Vila Auer. E, de outra forma, então, é uma escola que atende vários segmentos, do fundamental até a pós-graduação. Ou seja, pega as criancinhas e vai até sair para o emprego. Isto. E o desafio justamente é esse, né? Fazer conversar os diferentes setores. Porque quem vai fazer uma graduação, normalmente já, olha, eu quero me dedicar a essa área. Então, aqui também a gente ajuda e assessora esse jovem a encontrar o emprego. Sempre a gente destaca ofertas de emprego, mas também faz o discernimento de carreira. Bom, eu tenho 18 anos, eu tenho dúvidas se eu quero ser médico, advogado ou ser um administrador de empresa. O que eu vou fazer? Vem essa pergunta. Então, a gente também tem uma equipe que assessora, ajuda e faz esse acompanhamento de carreira mesmo, né? Para que depois ele fazendo a graduação, ele possa também voltar e fazer a sua pós-graduação. Tendo feito a pós-graduação, ele possa levar e oferecer a ESIC para a empresa onde ele trabalha, para ter um treinamento
customizado para aquela necessidade específica. Eu vi também aqui pelos corredores que a ESIC é internacional, porque hoje em dia as pessoas procuram muito o mundo aberto, né? Eu estou trabalhando aqui, eu conheço pessoas assim. Lá em Taubaté, inclusive, uma pessoa me disse, olha, eu ia para os Estados Unidos, mas a empresa disse o seguinte, não, pode ficar aí mesmo nos arredores de Taubaté que você vai trabalhar no mundo inteiro, né? E aí ele tem que ter inglês fluente, ele tem que ter fluência digital, nas redes sociais na ESIC, a pessoa adquire esse tipo de habilidade? Sim, a gente diz internacional porque a gente tem uma linha muito tênue com a Espanha. E tanto pessoas que, por exemplo, professores, nos nossos cursos, a gente contrata um professor espanhol para dar uma disciplina ou um dia de aula específico, mas também a gente tem a oportunidade de que o nosso estudante possa estudar na Espanha. E de outra forma, em nível de colégio, a gente está iniciando os intercâmbios. E vamos começar justamente com as escolas deonianas, espalhadas aí ao redor do mundo. E a nossa primeira experiência vai ser com a escola deoniana do Chile, daí em nível de colégio. Então a gente quer desenvolver essa cultura da internacionalidade a partir do colégio. Porque é verdade, hoje em dia o jovem está aqui, mas ele pode fazer também uma graduação, uma pós-graduação, ou trabalhar em outro lugar. O mundo não tem fronteiras hoje, né? E por isso a gente quer estar alinhado também a esse momento histórico nosso, da possibilidade tanto da minha formação ser aqui, em português, mas também essa oportunidade de ou treinar o espanhol, ou de vislumbrar uma especialização nos Estados Unidos, ou ainda mais, olha, a minha empresa tem um contrato específico com a China. Como eu me preparo? A ESIC colabora e ajuda na sua formação, se assim for a necessidade sua. Tem egressos que já voltam, porque 25 anos não são 25 dias, né? Então, muitas turmas já devem ter se formado aqui, principalmente na ESIC Faculdade. Já voltaram dizendo, olha, eu estudei aqui, e como é que é essa relação com os egressos? Muito, muito boa. E justamente essa relação, assim, olha, eu tenho orgulho de ter passado aqui. Nós temos muitos líderes em nível de grandes companhias internacionais que estudaram aqui ou fizeram a pós-graduação ou a sua graduação e são jovens empreendedores, alguns com sucesso já de marcas. Por exemplo, tem dois jovens, eles desenvolveram uma importação de chá da China e empreenderam tanto que a empresa deles hoje vale milhões e são jovenzinhos de 20 anos e fizeram a sua graduação aqui e sentiram e perceberam, olha, o mercado aqui em Curitiba tem uma necessidade de um chá que é típico na China e eles conheceram e vamos montar um negócio no Brasil. E deu super certo. E são jovens de 20 e tantos anos, grandes empresários hoje. Então isso vale a pena essa questão da educação, porque abre caminhos e portas para o mundo. Vou dizer que lá na Espanha a ESIC é uma referência nacional. Sim, é muito mais sólida nos seus 60 anos, né? E sobretudo também por ter acompanhado os vários processos da história da Espanha e se mantido como uma grande escola de negócios que prepara para esse mundo atual tão competitivo, mas que tem uma educação muito sólida na área de negócios. Hoje é universidade lá, como que é? Hoje em Madrid é universidade, porém em outras cidades não, porque o governo espanhol separa onde a universidade pode estar presente. Então, utilizar esse nome universidade, você não pode usar em toda a região, dada as dificuldades que eles têm também nas regiões lá. Né? A Espanha é tão pequenininha, mas comparando com o Brasil, naturalmente, né? Mas é tanta região, cada região é uma... Isso, e é quase um país. Um país e tem a sua língua, espanhol, mas é um espanhol diferente, as leis são diferentes,
e, sobretudo, também as permissões, porque o governo também controla para que uma região não se sobreponha a outra e cause uma inconstância, né? Tem região autônoma, né? Isto. Tem região autônoma, que tem quase que é um país dentro do país. E aliás, até na Itália também tem isso, né? Mônaco, Principado de Mônaco. E eles também têm dificuldades nisso, né? No sentido de entender essa diversidade num país comparado com o nosso, que é continental, das regiões que querem ser autônomas. Então tem um problema político aí também. Já nós aqui no Brasil não temos, mas temos a República de Curitiba, onde fica a ESIC, na Vila Auer. Hoje está com quantos alunos, Padre Lécio? Bom, se a gente somar desde colégio até ensino superior, nós vamos dizer em torno de 900 alunos. Já não é uma escola pequena, não é? Não. E tem todo o aspecto de AD, que também estamos crescendo nessa área, né? E tem uma dinâmica que hoje as pessoas valorizam muito, que é a disciplina. Eu ouvi dizer que na ESIC tem uma matriz que veio de inspiração militar. Como que é isso? Um colégio militar? Não, mas é um colégio confessional? A gente acabou de falar que é católico, mas agora tem disciplina militar. Como que é isso? Bom, às vezes as pessoas confundem isso, né? Porque os primeiros coordenadores que vieram para criar, montar, ajudar esse início do colégio foram militares da reserva. E claro, pela sua postura, pelos seus gestos, enfim, então, às vezes confundiam, mas não, nós não somos um colégio militar, nós somos um colégio católico confessional e acolhemos todas as religiões e trabalhamos com a diversidade religiosa sem problema algum. Mas, claro, acreditamos que a boa disciplina ajuda a gente nos estudos e também ajuda a questão da convivência com os outros, o respeito, o limite. Então, essa é a questão de ter disciplina, né? Mas aqui foi um seminário, né? Também você chegou a estudar aqui? Estudei. Você foi seminarista aqui? Nos anos de 1990 até 1992. Ah, você foi seminarista aqui? Foi. Aqui nessa sala era sala de aula? Não, acho que não, né? Aqui acho que era a Capela dos Padres. Capela dos Padres, já não lembro mais nada. Eu sei que aqui onde nós estamos, um pouquinho ali, era o quarto do Padre Léo. Uhum. O Padre Léo morou aqui. Isso. Né? E, aliás, é uma das pessoas que deu origem aqui a ESIC. Uma grande inspiração veio do Padre Léo, né? Sim. Nós estamos já terminando o nosso programa, mas acho que não poderíamos terminar sem fazer uma referência ao Padre Léo, que conseguiu convencer os espanhóis a trazer esse projeto aqui para solo curitibano, né? E só a curiosidade da minha vida, eu cheguei a morar com o Padre Léo no Colégio São Luís, em Brusque. E depois... Como fráter ainda. Como fráter. Estudante de filosofia. Isso. E ele saiu, então, de Brusque, veio para Curitiba, justamente para fazer essa linha de conexão com os espanhóis, para trazer a ESIC para o Brasil. E então, essa coincidência, assim, acompanha um pouco a vida, e quando recordo do Padre Léo fazendo a apresentação da ESIC nas assembleias, enfim, nossas, né? Então, quando você tem problema aí, você vai ali na capela e fala com ele e diz assim: você me aprontou, olha que abacaxi que você me deixou. Mas quando as coisas dão certo, você vai lá e agradece também, Também, né? Mas alguém que eu tenho com grande consideração, porque foi, assim, alguém na minha vida muito importante também, e, sobretudo, aquele educador que ama o que faz. Então, eu tenho isso muito para mim, né? Tem aquele dia que você sai da escola como que arrastando o pé de tanta coisa que aconteceu no dia, mas no outro dia de manhã é um novo dia, começa tudo de novo. Muito obrigado, Padre Lécio. Em nome da TV Evangelizar, eu vou hoje romper o protocolo aqui. Vou te deixar de presente aqui para a comunidade religiosa deuniana esse livro da editora SCJ, O Segredo das Comunhões Fervorosas. É preciso sempre, assim como os jesuítas, você disse lá no início, também os deunianos, começar e terminar o dia em oração, né? Então, aqui um livro para inspirar você e toda a comunidade aí a comungar com devoção.
Muito bem, gente. Padre Reginaldo Manzotti, agora é com você. A sua experiência de Deus.